Codependência é o que permite abuso. Por que as pessoas ficam presas em relacionamentos abusivos? Seja com o seu parceiro, seja com os seus pais, seja com um chefe, porque elas são codependentes, porque elas não sentem que conseguem sobreviver sem aquela pessoa. Olá, pessoas do Filover. Bom dia, boa tarde e boa noite a mais uma aula de tipologia. Sentiram saudades? A gente teve uma pequena pausa e primeira coisa, vamos se livrar dessa interface chata. Tá muito grande, tá muito barulhenta, não tem necessidade. E eu tô falando isso especialmente para quem tá assistindo as aulas em ordem. Então, ó, é uma interface bem mais limpa, não é? Dá para respirar mais. E sim, hoje a gente vai falar sobre o ISTP, também conhecido como o Artífice. E eu me preparo um pouco mentalmente assim e tento lembrar de coisas que eu penso, do tipo experiências de vida que eu tive. E o interessante é que ISTPs eles não são pessoas muito raras, eles são bem comuns na população. Os tipos SPs, a gente estima que eles são 30% da população, e você aí que assiste esse vídeo e eu conhecemos STPs desde que nós somos mais jovens. E eu vou encaixando aqui algumas anedotas. E primeira coisa, eu sou muito grato pelo fato de os ISTPs eles ensinarem as pessoas a, especialmente o quê? Sobreviver. ISTPs são todos sobre sobrevivência. Tanto que eu não me impressionaria se o Bear Grylls fosse um ISTP. Agora, eu não verifiquei se ele é. E a gente vai tocar nesses temas de independência, a gente vai tocar nesses temas de você conseguir se manter vivo e o contrário. E essa aula aqui eu acho que eu vou ter que me segurar muito, porque se eu falar sobre certos temas, ou se eu xingar muito, e é só o meu jeito, o YouTube ele enfia um rótulo no vídeo e isso atrapalha o alcance do vídeo. Então a gente vai fazer uma coisa aqui que o ISTP odiaria fazer, que é censurar a si mesmo. ISTPs não gostam de censurar a si mesmos. Estão mandando mensagem, estão mandando perguntas, pelo que parece. Não. E vamos começar. ISTPs, eles são SPs, como eu já falei antes. Isso aqui é a tabela dos tipos, para vocês verem mais de perto. Eles são tipos de interesse, são concretos e são pragmáticos. E eles são diretos, respondedores, progressão. Como vocês podem ver nessa tabela, o cruzamento dessas duas categorias de característica resultam no ISTP. Eles são terminadores, assim como o ISTJ, o que significa que eles terminam tudo que eles começam e eles têm dificuldade começando coisas novas em geral. Mas é por isso que eles são vistos como executadores. Eles executam coisas, eles pegam planos e executam. E ISTPs não são muito bons planejando, mas fazendo coisas eles são muito bons. Inclusive descobrindo o como. Existe o porquê, existe o que e existe o como. E eles são tudo sobre o como. São pessoas muito práticas. Então, só reforçando o que eu já havia descrito, direto respondedor progressão, que é um terminador, pragmático com concreto interesse, que é um SP, um dos 4 grupos dos tipos. E ISTPs, como eu havia falado, são todos sobre sobrevivência. Só que existe um outro lado da moeda. Existe uma outra característica deles que me machuca, que eu lamento, que é uma coisa que eu detesto profundamente e que até me assombra. O que é? ISTPs são muito bons sobrevivendo, mas eles também são muito bons se destruindo. ISTPs, vocês ganham primeiro lugar. Todos os tipos são o mais autodestrutivo.
o mais autodestrutivo. E é uma coisa que eu lamento muito, sabe? Porque eu conheço esse TPs na minha vida e eu vivo cada dia da minha vida sabendo que vocês são os que mais têm chance de terminarem consigo mesmos. Eu não posso nem falar o que é, sabe? E quando eu falo terminar consigo mesmo, eu falo por causa da tristeza. Mas eu também falo por causa de apostas, por causa de decisões de vida arriscadas, né? Vocês tomam muitos riscos. Não todos. Os TPs mais velhos, mais experientes, eles não tomam tantos riscos assim. Mas eu sou também muito grato, porque vocês ensinam a sobreviver. Ele é o tipo que mais ensina você habilidades úteis de manter a si mesmo, de sobreviver. E é por isso que é o tipo que mais tem capacidade de se divorciar do coletivo, de se divorciar da sociedade em nome da sobrevivência. Porque, é claro, eu aprendi nessa minha vida que se você quer ser realmente capaz de ser autêntico, se você quer realmente ser capaz de ser confiante, se você quer se livrar do seu medo de rejeição, você precisa de confiança em si mesmo. E isso, na prática, é saber sobreviver. E isso pode ser no nível mais primitivo da palavra, como saber viver no mato, que é uma coisa que você deveria saber fazer, que as pessoas consideram absurdo, por algum motivo. Isso também significa saber como trabalhar um bico rápido para conseguir dinheiro. E também significa saber resolver problemas, seja lá em qual área da vida. São pessoas que resolvem problemas. São pessoas muito práticas. Se você trabalha com alguma coisa técnica, chances são que tenha um SCP no seu curso técnico, que é um professor, porque eles adoram ensinar. O propósito de vocês é ensinar. O propósito de vocês é fazer as pessoas se sentirem aceitas. É fazer as pessoas se sentirem incluídas. Porque vocês querem ser incluídos também. Vocês querem ser ouvidos. Por isso que vocês não gostam de se censurar. E é claro, você tem STPs que fazem o contrário, que são elitistas, que são completamente, por causa da sua sombra, né? A gente vai falar da sua sombra, vocês não aceitam as pessoas. E ninguém está falando aqui sobre passar pano para erros, a gente está falando sobre acomodar as pessoas. Porque a gente sabe que elas são diferentes. E como é que eu sei que existem STPs que não acomodam? Bem, eu ouço histórias e eu vejo o nosso sistema de educação. O nosso sistema de educação, ele acomoda todo tipo de pessoa. Existem 16 tipos. Será que os 16 tipos, eles estão sendo acomodados? Porque cada um tem suas preferências, individualidades, e eu estou falando de tipos, mas existem bilhões de seres humanos. Eu não vou saber o número exato, mas cada um também tem suas preferências, individualidades. Será que a gente está acomodando essas preferências e individualidades de todo mundo, ou poderia fazer um trabalho melhor? E STPs existem para acomodar as pessoas. Eles podem ser literalmente aquela pessoa que encontra você na merda e começa a lhe ensinar alguma habilidade para tirar você da merda. É por isso que eu sou muito grato, porque eles me ensinaram coisas na minha vida e ainda vão ensinar. Se você aprendeu artes marciais na sua vida, se você aprendeu qualquer arte marcial, chances são de que o seu professor de artes marciais é um ISTP. O meu foi. E ele trabalhava consertando o que é ar-condicionado. E ele não pôde terminar o treinamento dele comigo, ele não pôde me ensinar tudo. Porque ele teve um filho e teve que se dedicar ao filho dele. Então, quando eles são maduros, eles são pessoas realmente brilhantes. Eu acho esses TPs muito brilhantes. Essa inteligência deles muitas vezes passa despercebida. Mas eu percebo, porque eu sou uma pessoa que cria muitos planos, eu sou uma pessoa muito teórica. E quando eu encontro um problema prático que eu não sei resolver, esse TP vai lá e resolve. Da forma mais simples e direta possível. São muito simples e direta, até cabeça dura. Dá pra dizer, se você não consegue resolver com as mãos, use a cabeça. Eles seriam assim, né? Só que use a cabeça no sentido de você bater com a cabeça contra o problema.
Vamos falar um pouco dos 4 lados da mente do ISTP. Seu ego, seu principal lado da mente, o seu tipo em si, possui TI herói. TI herói sente orgulho sobre a própria inteligência. TI herói é sobre o ISTP, ele se vê como alguém altamente capaz de resolver problemas, encontrar contradições e saber o que está falando, saber resolver coisas. TI é sobre lógica, TI é sobre a capacidade de encontrar a verdade, TI é sobre a validação que os outros te dão, a autoridade que os outros lhe dão, no sentido de, ele é confiável. O que ISTPs mais querem é que as pessoas venham até eles e peçam ajuda. Olha, me ajuda a resolver isso. Olha, me ajuda a resolver aquilo. E eles muitas vezes se orgulham do fato deles ajudarem as pessoas a encontrarem um lugar no mundo. Lembra que é sobre acomodação? E ISTPs, eles ajudam as pessoas a encontrarem seu lugar no mundo. É claro, isso se ele for bem desenvolvido, isso se ele for maduro. Porque do contrário, você se isola das pessoas, você afasta elas. Né? E ISTPs afastam as pessoas. Eles podem ser assim. E você se destrói no processo. E você é uma marica ressentida, que tem raiva da sociedade e culpa ela coletivamente, né? Existem pessoas assim, a sociedade errou comigo, então ela toda tem que pagar. Isso não é uma resposta correta, não é uma resposta que faz sentido. Você culpar todo mundo pelo erro de alguns. Esses TPs podem ser assim, eles podem acreditar no mito da culpa coletiva. A TI herói faz com que eles tenham dificuldade escutando as pessoas, porque eles estão prestando muita atenção nos próprios pensamentos. Eles estão passando muito tempo na própria cabeça. E por causa disso, você tenta conversar com um, chances são que ele vai falar e não vai deixar você falar muito. Ele vai inclusive testar para ver se vale a pena escutar você. Mas chances são que se você falar algo que ele discorda muito, ou que ele não viu o critério, ele vai colocar você na zona da burrice e vai só ignorar você. Então, eles são muito cabeça dura, é difícil entrar na cabeça deles. E é complicado em certas situações isso. Esse reparente do ISTP faz com que ele tenha, desde jovem, um domínio sobre coisas mecânicas muito bom. Muitos deles no Brasil gostam de jogar futebol, como você pode imaginar, é estereotípico. E eles acabam se interessando por coisas práticas. Pode ser até tocar um instrumento, pode ser consertar coisas estereotípicas. Pode ser maquiagem. Muitas mulheres e ISTPs trabalham na área da maquiagem e da estética. Eu já encontrei um monte nessa área. E, é claro, SE parente, para se tornar responsável, porque a SE não, a função parente de uma pessoa que é a fonte de responsabilidade, ela não começa responsável. Nós temos crianças e como é que um ISTP se torna responsável? Quando ele aprende a se segurar. Eu tenho ISTP no futebol, ISTP nas artes marciais, ISTP em qualquer coisa. A função SE causa danos e caos, mas a função SE também causa pressão. ISTPs são muito bons causando pressão para melhorar as pessoas, para afiar elas. Mas é claro, quando eles estão praticando, seja lá o que eles praticam, eles podem ir longe demais. Eles têm esse domínio, então eles acabam indo longe demais, especialmente por causa da sangue de criança, que a gente fala mais depois, e causa danos, causa estragos. E usuários de SI são forçados a limpar, são forçados a lidar. Eu tive que lidar muito com a sombra ISTP causando estragos na minha vida. Nossa, quanta dor, viu? Que eu passei. Eu digo estragos na minha autoconfiança, sabe? Lembra que ISTP são todos sobre eu sou capaz de resolver problemas? Então, eles podem destruir a autoconfiança das pessoas, especialmente a sombra ISTP. Nossa! Eu falo sobre ISTP do ponto de vista de um STJ. E como destruir a minha confiança por muito tempo. E sim, esse aparente se torna responsável quando aprende a se segurar. Quando aprende ok, aqui eu vou parar. Limites. Ele está procurando um limite. Para ele não ir muito longe na capacidade dele de influenciar as coisas. Porque esse é muito forcível, esse é força a barra mesmo. E isso pode causar problemas.
Mas é só com esse tipo de pressão que as pessoas elas realmente crescem. E STPs, como eu disse, eles podem ser aquela pessoa que encontra você na situação ruim, bota a pressão e você aprende alguma habilidade e sobrevive. Ou o contrário, né? Que muitos STPs jovens fazem. É o quê? Ah, eu não vou pôr pressão em ninguém. Eu vejo os erros das pessoas, né? Porque eu tenho SE, eu estou sempre vendo o que as pessoas estão fazendo. Porque todo usuário de SE quer saber o que os outros estão fazendo. Eu vejo eles cometendo erros, mas eu fico calado, eu não falo. Porque eu tenho medo de criticar as pessoas e ser rejeitado. E por que, é que ele faz isso? Porque ele não quer ser criticado e ele não quer ser rejeitado. Porque adivinha, ISTPs têm uma dificuldade enorme lidando com feedback, com rejeição, com críticas. Então eles ficam em silêncio e deixam as pessoas falharem sem falar nada. Você tá tipo num navio, você vê que o navio tá indo bater no iceberg e você não fala nada, você deixa. Porque você é muito covarde para criticar a pessoa, para falar que ela tá cometendo erro. E isso acontece especificamente entre ISTPs e SJs, como eu. E SJs cometem muitos erros mesmo. Todo usuário de SI comete muitos erros. E como eu falei, NI criança, NI é impulso, NI é desejo. NI criança, então imagine que você pega uma criança impulsiva. Você pega a fonte de alegria, que é a função criança, e atribui isso a NI, que é sobre liberdade, liberdade de escolha, possibilidades individuais. E STPs, eles podem ser as pessoas mais alegres do mundo quando eles têm liberdade de escolha. Eles também podem ser as pessoas mais tristes, eles têm esse problema da melancolia, que é o que leva eles a serem o tipo, em primeiro lugar, que é o que mais se deleta do mundo. Mas eles podem ser as pessoas mais alegres, se eles tiverem liberdade. Inclusive, muitas situações tensas acontecem onde a família do ISTP tira a liberdade dele, utiliza a FA inferior dele para tirar a liberdade dele. Ou a própria sociedade, a nossa sociedade de vaidade, de mentira, utiliza regras arbitrárias, sistemas injustos para tirar a liberdade do ISTP, sem nenhuma razão. E porque eles são impulsivos, né, isso vale para todos os SPs. Eles podem fazer um erro, cometer um erro, eles podem ir para a prisão e porque eles perderam a liberdade na prisão, eles se tornam melancólicos e estão mais perto de se destruir. É o destino de muitos STPs. Mas sim, tudo que a minha criança quer fazer é ser livre para escolher seguir uma trilha. E se você não deixa ele ter essa liberdade de escolha, ele vai ficar é, irritado, né, se você diretamente tirar a escolha dele. Por isso que ele pode quebrar as regras, ele é pragmático, né, ele é independente. E se na raiva dele ele perceber que não dá para quebrar as regras, que não dá para escolher o caminho dele, ele só se torna depressivo. Por eu ser um ISTJ e ISTPs na minha vida têm gostado bastante de mim. Só que eu tenho desapontado eles, né? Ou eles têm me desapontado muito. Porque eu gosto de falar de coisas abstratas e eles acabam sendo muito assim. Alguém tem alguma pergunta até agora? Antes da gente começar a avançar? Aqui tem. Eu vivia superproteção parental. O ISTP ia lidar melhor ou não com isso? Não, ISTPs eles lidam melhor com superproteção parental porque eles não têm uma aversão a riscos muito grande. Né? Eles são o contrário, eles são praticamente cegos a risco. Essa INI criança é tipo. eu lembrei de um exemplo, mas não é muito popular. É como aquela criança que ela vive correndo para tentar se matar e você, como adulto, vai correndo atrás dela impedindo. E o STP ele vai enfiar o dedo dele na tomada e vai tocar no fogão quente e vai sair correndo para fora da porta de casa sem nenhum medo. Eu já ouvi a história de um STP que disse que quando ele era criança, ele pôs fogo numa árvore e tiveram que chamar bombeiros para apagar o fogo.
Eu conheço um que a primeira vez que ele saiu sozinho de casa e começou a andar na rua, ele tinha 7 anos. Inclusive, isso fez muito mal pra ele, tá, gente? Uma criança de 7 anos não era pra estar andando sozinha na rua brasileira. Talvez esse desapontamento seja por conta do contraste entre Nhan inferior e Trickster. Presumo que haja algo equivalente entre Trickster do e STJ. Olha, o desapontamento tem a ver mais com funções intuitivas e outras coisas que eu nunca discuti aqui, sobre preferências maiores dos tipos, grupos maiores. Sou INFJ, mas também sofro com medo de rejeição. No meu caso, seria por causa de quê? Por causa da sua SE inferior. Mas isso não tem muito a ver com a aula de hoje. A gente ainda não falou da FE inferior dos ISTPs. A FE inferior dos ISTPs faz com que eles tenham medo de rejeição social, de serem socialmente estranhos, de serem aquela pessoa que não se encaixa, de serem vistos como pessoas más. ISTPs eles são suscetíveis à culpa. Eles querem ser vistos como pessoas competentes e como pessoas boas, como qualquer um. Mas a coisa da FE inferior é essa insegurança. Esse medo de causar dor nos outros, de fazer os outros se sentirem mal. E é uma das maiores fontes de controle que famílias usam para controlar eles. Culpa. E sendo que na verdade você deveria estar fazendo o que te faz feliz, né? Seguindo o seu caminho na vida. Porque você está certo, você não deveria ter tanta aversão a riscos assim em STP. Eles existem. Inclusive você pode causar danos irreparáveis. Por isso que você precisa de outras pessoas. E eu ia esquecendo de falar, mas como você deve ter notado na miniatura desse vídeo, tem escrito independente mesmo, perguntando. Porque a verdade é que nenhum ser humano é independente. A nossa espécie é afiliativa. A nossa espécie ela é interdependente. Nós dependemos uns dos outros. Emocionalmente, fisicamente, economicamente. O ISTP, ele simplesmente é o que lhe ajuda, o que ajuda a si mesmo a atingir esse ideal de independência, né? No mundo perfeito, todo mundo seria totalmente independente. Para a gente depender cada vez menos uns dos outros, porque codependência é chão de abuso. Codependência é o que permite abuso. Por que as pessoas ficam presas em relacionamentos abusivos? Seja com o seu parceiro, seja com os seus pais, seja com um chefe, porque elas são codependentes, porque elas não sentem que conseguem sobreviver sem aquela pessoa, por alguma razão, seja qual for. E isso é uma certa tragédia da condição humana, o fato da gente depender do outro, mas você tem que buscar se tornar o mais independente possível para você conseguir se divorciar de pessoas que não têm um relacionamento bom com você. Não há uma prescrição, não há uma obrigação inicial de que você deveria agradar ou prestar contas ou dar satisfação a alguma pessoa, mesmo que seja seus pais. E é tão engraçado falar disso porque eu não sei como tá a atitude no Brasil em relação a esse assunto, mas se você falasse sobre isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás, sobre você se divorciar da sua família porque ela não foi boa para você, você teria vários pais irritados, reclamando, dizendo assim: que absurdo, você tá pregando que meu filho deveria deixar de falar comigo. Mas eu sou o pai dele, ele precisa falar comigo, ele deve falar comigo. Ué, então por que que você abusou dele? Por que que quando ele confrontou você, você nunca
admitiu nenhum dos seus erros. Aparentemente você é perfeito. Hoje em dia, em alguns locais, eu não usei nenhum termômetro para medir. Essa ideia de você se separar da sua família se tornou mais aceita. Pessoas são mais tolerantes dessa visão. Se tornou algo mais popular, o que é bom, né? Se tornou mais mainstream. Quantas ideias hoje, se eu falasse aqui agora no canal, seriam rejeitadas, que são verdades que doem, mas que daqui a 10 anos vão ser faladas até em canais de notícia mainstream? Eu sei que STPs eles desejam muito falar o que eles pensam e é por isso que eles têm essa dificuldade, né? Essa TI herói faz com que ele pense muito rápido. Inclusive, uma das fraquezas da TI herói é que como ele pensa em grandes volumes, ele pode pular pequenos detalhes no pensamento dele, cometer erros porque ele está olhando muito para a floresta e não para as árvores nessa perspectiva. Bora falar um pouco agora do inverso NFJ. O inverso é a fonte de felicidade e humildade na vida de uma pessoa. A única forma de você desenvolver o seu inverso, a única forma de você acessar o seu inverso é através da função inferior. E a função inferior é a sua fonte de insegurança, sua fonte de medo. E a única forma de um ISTP atingir o inverso dele de uma forma saudável é através do desafio dos próprios medos. Esse ISTP ele precisa desafiar as normas sociais. Esse STP precisa entender que, na verdade, é ele que define o que é socialmente aceitável, e não o contrário. Ele tem essa perspectiva, onde é tipo, eu penso isso, mas, eita, mas o que o sentimento das pessoas vai achar do que eu penso? E aí ele não fala. Quando a sua perspectiva deveria ser, eu penso isso, o coletivo ia se sentir mal, então eles não perceberam essa verdade ainda. E aí o ISTP começa a ditar o que é socialmente aceitável ou não. Isso é muito importante, porque sem isso, sem essa disposição de responsabilizar as pessoas, porque sentimento extrovertido é sobre responsabilizar as pessoas. É sobre pôr a culpa nelas. Sem essa disposição, elas não crescem. Mesmo que elas lhe rejeitem ISTP. Eu sei que é assustador. E aí, o seu inverso NFJ é um mentor completo. E STPs eles querem ensinar salas inteiras de pessoas, mentorar pessoas a cada um encontrar o seu papel no mundo, ensinando habilidades e elas vão lá encontrando o caminho delas. Vocês oferecem desafio constante, luta constante. Vocês entendem, talvez melhor do que qualquer um, que, como é dito na Bíblia por Jesus, assim como o ferro afia o ferro, um homem é para o outro. Vocês entendem aquela frase, né? Se. Aquela frase que é tipo. Quem é melhor para fazer algo senão eu mesmo? Se ninguém consegue fazer, faça você mesmo. Esses TPs abraçam muito essa frase. Essa ideia de que, eu faço melhor. E sim, o seu inverso, ele simplesmente quer criar leis sociais, normas sociais que são conduzentes ao que é um bom futuro. Porque a CNI agora ganha um papel de guiar as pessoas em direção ao futuro. Você tem que ir em direção ao desconhecido, você tem que ir em direção ao futuro para que as pessoas lhe sigam. E é daí que ele tira humildade, né? Porque esses TPs têm um problema enorme com a arrogância. Eles são um dos tipos mais cabeça dura, então eles têm um pensamento, uma opinião, e eles não mudam essa opinião de jeito nenhum. Não importa quantos dados, quantas opiniões, quantas provas contrárias ao que esse STP acredita, ele continua teimoso no pensamento dele. E quando você desenvolve o inverso é porque você entendeu que não, você erra e que tá tudo bem. Você vai dizer, verdade, eu errei nesse pensamento aqui. E é claro, você quer ensinar, mas como que você vai ensinar se você não escuta as pessoas? Porque não dá para ajudar as pessoas de verdade, né? Que FE quer ajudar, se você não sabe as dores das pessoas de verdade.
FE é sobre saber a dor das pessoas. E aí você tem tanto medo da dor delas que você finge que não existe, não pergunta. Mas como é que você vai ajudar elas, então? Uma coisa sobre o inverso e o ego desse tipo é que a melhor forma de aprender é ensinando. Você quer aprender o assunto, ensine ele. Sempre garanta que você sabe ensinar esse assunto. Eu sinto que esse é um tipo que vai poder me ajudar muito no futuro, porque o propósito desse canal aqui é educar as pessoas. Porque eu tô de saco cheio do sistema de educação. A sombra do ISTP é acessada através da função TE. TE seria a função vilão, seria o portão para a sombra. E vocês têm um STJ dentro de vocês. É isso que torna vocês tão capazes de serem rígidos ou. Um, a palavra certa é rígido mesmo. No sentido tanto de ter padrões injustamente altos, como também de ser uma pessoa obstinada, teimosa, que não muda. É uma das coisas que acontece. Essa TE vilão, ela se preocupa que as pessoas são burras e essa TE está constantemente testando as pessoas para ver se elas pensam mesmo ou não. E é o que faz o ISTP ser tão cético do que os outros acreditam e coloca as pessoas em uma categoria de essa pessoa é burra, eu vou nem escutar ela. Esse SI crítico é o que faz ele ser tão obstinado a não mudar, né, que SI é sobre permanência. Então ele tá tipo, é, você não me causou pressão suficiente a ponto de eu querer mudar. Esse crítico aguenta muita dor. Ele é tipo, não, eu tenho que aguentar muita dor, tenho que ser muito forte. E esse crítico. Basicamente, esse crítico faz com que STPs achem que eles têm uma boa memória. Errado, falso, vocês não têm uma boa memória. A memória de vocês é atrelada às coisas à sua volta, não ao seu eu. E STPs precisam fazer anotações, precisam se cercar de pessoas. Isso ajuda eles a lembrarem de informações. E é claro que esse crítico faz com que seja muito difícil você afiar um ISTP ou pôr pressão nele, porque você põe pressão nele, você pode até bater. Eu não defendo bater em crianças, mas você teoricamente poderia. E esse ISTP ele vai sentir a dor que você causou nele e vai pensar: não foi o suficiente, não causou o suficiente, eu aguento mais. Então é muito importante que você não só saiba como você pode lembrar ele dos erros dele do passado, né? Porque se você quer criticar um ISTP, você tem que lembrar ele dos erros do passado dele. Então ele vai cometer os mesmos erros e vai ter esquecido que ele fez aquele mesmo tipo de escolha ruim no passado. Essa NI criança faz eles pularem de. Eles têm vários parceiros sexuais, eles podem ser assim. E é nojento. Você vê tanto homens e mulheres e STPs sendo muito promíscuos e pegando doenças sexuais. Completamente nojento. Mas sim, quer criticar eles, seja como um SJ, tenha uma boa memória, lembre dos erros do passado dele e aponte, ó, quando você fez isso da última vez, isso aconteceu. Porque adivinha só, vocês têm NE trapaceiro. Vocês não sabem das consequências de suas ações. Por isso, vocês acabam sendo ainda mais impulsivos que um ESTP, por exemplo. ESTP são mais cuidadosos que vocês. Porque vocês fazem algo e vocês têm noção das reações imediatas, né? Vocês sabem como algo vai acontecer no momento. Vocês têm um reflexo muito bom. Né? Noção da reação imediata é esse, mas noção das consequências a longo termo, ao longo de muito tempo, vocês não têm mesmo. E aí vocês podem se envolver em problemas jurídicos, vocês podem se envolver em problemas de um relacionamento onde vocês ignoraram os sinais e no futuro iriam voltar para morder você. Você ignorou as consequências de usar drogas. Você ignorou as consequências de ser a porra de uma puta. E eu falo isso com muita agressividade porque é para que você não cometa esses erros.
Porque, como eu disse antes, você pode errar além do que é reparável. E se eu poupar você de ter um destino ruim, então a gente tem menos um ISTP que deleta a si mesmo da realidade, né? Pode. A verdade é que quando vocês se destroem, vocês são covardes, vocês estão fugindo da responsabilidade. E é um tipo de pessoa que, se você duvidar dele, duvido, você não consegue fazer isso. Ele é o tipo de pessoa que iria e faria para provar que ele é capaz. Então, todos os ISTPs que estão ouvindo isso, eu duvido que vocês vão conseguir ver a vida até o fim. Duvido. Fica velho, morre feliz, sem arrependimentos. E por último, a gente tem FI demônio. FI demônio, a função demônio é a fonte de ódio de uma pessoa. Só antes de falar de demônio, a função trapaceiro ela é a fonte de falta de noção de uma pessoa. A função trapaceiro é a fonte de ignorância de uma pessoa, que ela não faz ideia. Ela simplesmente não sabe. Então eles não têm noção nenhuma de DNA. E sim, a função demônio é a fonte de ódio de uma pessoa. E é o portão para o superego. Essa FI demônio basicamente é uma indignação muito grande, é uma raiva muito grande, especialmente de teor moral. Porque o ISTP, ele muitas vezes sente, isso pode ser mentira, mas ele pode sentir, mesmo sendo mentira, que ele foi aproveitado. E as pessoas se aproveitaram dele, né? E ele pode guardar muito ressentimento das pessoas ou da realidade. E essa FI-demônio acumula. E essa FI-demônio faz com que os STPs eles não tenham uma autoestima. Eles simplesmente eles não se estimam, eles se degradam. É um pouco contraditório, né? Para um tipo que tem tantos problemas com orgulho. Mas é justamente essa falta de autoestima por causa da FI demônio. Porque, é claro, se as pessoas não estão lidando FI, se elas não estão lidando respeito, né? Porque STPs querem respeito, eles querem ser validados. Eles querem sentir que eles são competentes e que as pessoas procurem eles para ele ajudar elas. Isso agrada a FI, a inferior e a herói deles. Eles começam a se sentir inúteis. Né? FI é como uma pessoa se sente sobre si mesma, é como ela se valoriza, a autoestima dela. E eles, por padrão, andam por aí sentindo que eles não servem pra nada. E é tipo, se ninguém quer me ajuda, ou se ninguém vai me priorizar porque vocês querem ser priorizados, então eu vou me priorizar. Essa FI demônio toma controle da mente da pessoa, possui ela. Literalmente possessão demoníaca. Se ninguém vai me priorizar, então eu vou me priorizar. Isso pode fazer esse ISTP se tornar uma pessoa insanamente corrupta. Né? Vocês são corruptíveis. E aí vocês acabam fazendo parte de algo errado. Vocês acabam fazendo parte de algo criminoso. E tudo porque vocês têm essa ideia de que ninguém se importa comigo, então eu tenho que importar comigo mesmo e foda-se as pessoas. E aí essa FI demônio, como eu disse, existe esse teor moral, essa raiva. Então, tipo, não, mas a sociedade errou comigo e ela está errada. E aí eu preciso de reparações, e aí eu mereço isso, né? FI, eu mereço porque eu ajudei você, e aí isso é um contrato implícito, né? Eu fiz isso por você, mas eu nunca falei que eu esperava em troca, algo em troca. E aí você me deve algo em troca. Você nunca assinou um contrato, nunca explicitamente disse que isso era uma troca, né? Você deu algo, ISTP, você deu algo com cordas atreladas, a pessoa não fazia ideia e você tá irritado porque ela não devolveu o que você queria. E aí eu mereço ter isso, a força. E isso pode se tornar uma coisa insanamente assustadora. Vou dar um exemplo real que acontece e que ainda vai acontecer, gente. Você tem ISTPs que podem, por exemplo, pagar uma bebida ou um almoço para uma mulher que eles se sentem atraídos. E aí eles fazem isso pensando assim, ok, eu vou lhe pagar um jantar, um encontro,
E o que eu quero em troca, eles não falam, né? É na cabeça deles. O que eu quero em troca é o que está entre suas pernas. E aí ela não dá para ele o que está entre as pernas dele. Então ele pensa: poxa, mas eu lhe dei coisas, eu lhe dei dinheiro. Então você me deve a força. O resto eu vou deixar vocês entenderem o que significa. Então, sim, função demônio é uma coisa assim assustadora. A fonte de ódio de uma pessoa torna ela completamente perigosa. E falando em perigo, como a função demônio é o portão para o superego que é a fonte da condição humana, é o nosso maior defeito, é nosso parasita mental. Você tem dentro de todo o ISTP, né, todo mundo tem 4 tipos. Você tem dentro de todo o ISTP esse INFP esperando para sair, para criar planos, né? E ISTPs não são bons criando os planos, mas INFPs são muito bons criando planos. E eles vão criar um plano onde você se dá mal. Eles vão usar essa NE, que era trapaceiro, agora se ativa, né, através do superego. Ou seja, quando esse ISTP tá tão desesperado, ele passou por tanta dor, ele passou por tantos processos, ele passou pelo inverso, não conseguiu resolver os problemas dele. Passou pela sombra, não conseguiu resolver os problemas dele. Então, o último recurso, superego. Ele cria um plano onde, através de consequências, onde através de um gâmbito de Zanatos, se você não sabe o que é um gâmbito de Zanatos, é quando você faz uma situação onde não importa o que a pessoa escolha, ela vai se dar mal no final. É a ilusão de escolha. Então esse TP vai criar a ilusão de escolha, onde você vai se dar mal no final. E não importa se ele se destruir no processo. Ele vai se destruir no processo muitas vezes. Esse, esse STP do nada vai se tornar o melhor planejador, se isso significa destruir o objeto do ódio dele. Alguém tem alguma pergunta antes da gente passar para a próxima sessão dessa aula? Lembrei daquele filme do The Rock e outros dois treinavam na academia e mataram um bocado de pessoas. Poxa, o The Rock fez vários filmes, eu não sei de qual você está falando, né? Creio que NF Superego lembra esse tipo. O NF pode lascar com esse tipo ou viram parceiros. Bom, o NFP Superego seria o superego do STP, né? Agora eu não sei se eu entendi a pergunta. Então, NFPs e STPs eles se dão bem. Eles andam juntos, eu já vi. Eles andando juntos assim, é uma parceria bem comum. É isso que você está perguntando. A gente está chegando na última sessão dessa aula. Então, se você quiser fazer perguntas, agora é a hora. Mas eu vou começar a falar sobre pessoas famosas da vida real, que são ISTPs, personagens famosos da ficção, que são ISTPs, e vou fazer o meu jabá. Né? Meu jabá é um pouco longo e fragmentado, então vamos lá. As pessoas famosas, você deve ter percebido, se você está assistindo, que a maioria delas, se não todas elas, são americanas ou gringas, não são brasileiras. Por quê? Por que é que o Nox, né, eu não me introduzi nesse vídeo, mas tudo bem. Por que é que o Nox ele não tá botando tipo de pessoas brasileiras? Porque o tipo de pessoas brasileiras eu não vou dar de graça. É só isso. Parte do meu jabá é esse. Então, se vocês querem ver os tipos de pessoas brasileiras, comentem que vocês querem ver mais. Porque isso vai me dizer que, opa, eu vou começar a disponibilizar. A gente vai ao vivo, a gente tipa, a gente analisa as pessoas. Isso que analisa elas ao vivo. Descobre o tipo delas ao vivo. Ou numa gravação, quem sabe. Com isso dito, os personagens e pessoas que aparecem aqui, eu verifiquei pessoalmente, todos eles. Peguei frases, peguei a situação no geral, o contexto. E o ISTP demorou para ser feito, essa demora, porque demorou para achar ISTPs na ficção especificamente. E um dos motivos é que as pessoas não sabem reconhecer ISTPs na ficção. Então é na completa tentativa e erro. Sem dor, sem gancho. Eu não conheço esse filme, mas se quiser elaborar sobre esse filme aí do The Rock.
Terminando meu jabá, se você quer descobrir o seu tipo, se você está assistindo isso, está tentando descobrir o seu tipo, olha, entra no servidor abaixo. Nele você vai poder assistir ao vivo essas gravações que você está vendo no YouTube. Você vai poder fazer perguntas ao vivo e existe um chat chamado Descubra o Seu Tipo. Lá você vai ver uma oferta minha de 197, onde você pode descobrir o seu tipo comigo numa chamada. E agora sim, realmente, vamos chegar na última sessão desse vídeo. Pessoas famosas que são ISTPs. Alguns exemplos. E, primeiro, Billie Eilish. Né? Muitas garotas ISTPs são insanamente masculinas e as pessoas nem percebem. E isso só me afasta delas. Isso faz eu não querer ter nada a ver com elas. Justin Bieber, ISTP. Eminem. Um exemplo brasileiro. Iberê Tenório. Manual do Mundo. Harry Styles e Princesa Diana. Diana de Wales, da realeza. Se você olha essas pessoas, você vai ver temas em comum. Notavelmente, pragmatismo, né? Eles têm pessoas muito pragmáticos. Eles não se importam com o que as pessoas pensam. Então, eles fazem tatuagens, eles falam coisas controversas. Ah, mas o Iberê não é assim. Sim, não é todo ISTP, gente. Muita gente comenta, né? Cuidado com os estereótipos. Sabe o que isso me diz? Que a comunidade de tipologia, ela só sabe falar de estereótipos porque ela não tem experiência prática com nenhum dos tipos. E uma coisa sobre esses TPs que eu gosto é que eles são tão práticos, né? Eles são céticos e esse ceticismo vai salvar eles no fim. O fato de eles duvidarem de todo mundo vai salvar eles no fim. Apesar de tornar eles teimosos, né? E acabar evitando receber ajuda de quem pode ajudar eles e sabe ajudar eles. E esse TP é o tipo de pessoa que diria: se você não viu com os próprios olhos, então não é verdade. Se eu não vi com os olhos, então não existe. E isso também pode ser ruim, mas alguém como eu pode chegar e dizer: não, eu li vários livros sobre esse assunto, então eu sei sobre esse assunto. Ou alguém pode dizer: não, eu li tudo, então eu tô sabendo. Mas você testou, você viu na prática. Não importa quantos livros você diga que leu sobre um assunto, o ISTP vai dizer: tá, mas se você não testou, se você não praticou, então ainda pode ser mentira. E é verdade. E eu, na minha vida, já li textos, fui ver na vida real, completamente diferente e falso, diferente da literatura. Literatura mente. Uau, as pessoas mentem. As pessoas mentem, né? Tem aquela piada lá que ninguém mente na internet, como se você fosse uma criança inocente. Você lê cada texto e você acredita. É tão fácil mentir, é só escrever. Dar um selo oficial, dar uma aparência de oficialidade, assim, deixa o texto parecer que é uma fonte renomada. E na prática não é nada disso. E os STPs, eles desmascaram essas mentiras. Isso é se eles vivem de forma autêntica, porque muitos se vendem ao sistema. E aí eu gosto muito quando um ISTP, por exemplo, ele vira um advogado e ele não tolera as besteiras das pessoas, as desculpas, as mentiras, ele põe pressão mesmo. Como eles são diretos, né? Sem besteira, sem enrolação. Esse papo reto. Então, assim, no Brasil, papo reto. Momento ISTP de Iberê Tenório. O problema deles serem assim, não vejo, não creio, é que eles podem acabar duvidando de uma pessoa que eles deveriam estar confiando porque eles não têm muita escolha. É uma situação ruim você já ser forçado a confiar em alguém para lhe ajudar. Mas, tipo, você não tem como saber o que todos estão fazendo. Eu sei que esse é parente, é responsável e quer filtrar tudo através da lente de o que os outros estão fazendo e o que eu estou fazendo, né? Como você não sabe o que todos estão fazendo a todo momento, você não é onisciente, você tem que assumir que as pessoas fazem o trabalho delas quando você não está olhando. Senão você vai ficar louco, você vai ter que fazer tudo sozinho e ninguém é confiável. O meu último vídeo literalmente fala sobre como é que você vai julgar uma coisa de longe. E é claro, sempre teste as coisas na prática, mas se você não puder testar, especialmente se for algo arriscado, e aí tem situações e situações, né? Vai que você é obrigado a testar aquele risco, tomar aquele risco. E esses TPs, eles se amadurecem muito quando eles aprendem a lidar com risco responsável. Né? Eles não vão comer urânio para ver se faz mal mesmo. Né? Eles conseguem ter um pouco de fé na humanidade, nas pessoas.
Porque eles estão capazes de ir muito longe para testar se uma coisa é verdade, né? Se arriscando. E aí, segurança é responsável. E justamente, como são situações e situações, tem momentos onde eles precisam acreditar em alguém ou confiar em alguém, porque senão eles vão ter risco de vida. Você pode ter ISTP se recusando a ir para o hospital para coisas que o hospital trataria bem. Tem coisas que o hospital não trataria bem. Tem coisas que sim. E a nossa sociedade de merda, ela literalmente é que você confie cegamente nas autoridades e no hospital, ele fazendo bem para você ou não. Existem casos onde realmente não fez bem, não. E aí é suposto que a pessoa negue a experiência prática dela. Não, eu fui e fez mal para mim. É suposto que eu fique calado e negue a experiência. Claro que não. Por isso que o STP tá aqui para fazer você se sentir ouvido, para capacitar você. E por último, personagens que são ISTPs, temos o Ingrid, do Fullmetal Alchemist. É um ótimo anime, recomendo. Temos o Shouya Ishida, é um filme, o Koi no Katachi. Temos o Guts, né, que a capa desse vídeo faz referência, Berserk. Temos a Kimiko, do The Boys. E temos a Annie, de Attack on Titan. Alguma pergunta final? Que a gente está chegando no fim. Talvez vocês queiram que eu fale de algum ponto que eu não explorei muito e vocês querem que eu explore mais. A gente está aqui há 51 minutos. Se a gente conseguir terminar antes de 1 hora, para mim tá ótimo. Pelo que parece, as pessoas. Tem alguém digitando, espera. O Fiop. É assim que fala Fiop? Eles parecem legais. Perfeito para fechar essa aula. Adorei o comentário. ISTPs parecem legais, de fato. E são legais. Gente, se você gostou desse vídeo, eu não vou nem pedir para você fazer o geral. Não compartilhe. As pessoas. Só compartilhe com quem tá pronto para ver esse assunto. Esse assunto auto-octano aí. E entra no servidor. Manda mensagem lá.